toda de crise acontecendo, e nós tínhamos a esperança, né, de que esse ano as coisas talvez tivessem aí um percentual de crescimento da economia, mudanças, enfim. E, infelizmente, nós vamos ter um cenário, né, estamos tendo um cenário muito mais adverso do que o esperado. Na verdade, provavelmente ninguém esperava esse tipo de situação para esse ano. Então, o que é importante nós considerarmos que esse momento dramático ele exige, né? A gente vem ouvindo aí questões, fica em casa, a nossa questão da quarentena, do isolamento, né? E provavelmente o empresário, o mesmo profissional autônomo, ele fique muito angustiado, com muita ansiedade, pânico, e até essas informações todas que a gente observa na mídia, no dia a dia, gera até um certo medo, né? E aí isso nos leva àqueles momentos de paralisia. E agora, o que eu faço? Né? Uma certa passividade, né? Eu fico contemplando, não sei para onde ir, dá uma paralisia, e agora? Né? Isso tudo decorrente dessa situação. Então eu quero também trazer nesse momento uma visão da análise transacional, né? Que é a teoria de desenvolvimento humano de Eric Berne, que fala de algumas situações, algumas fomes, vou colocar assim, e uma delas é a necessidade que nós temos de estruturar o tempo. Né? A importância que nós, como seres humanos, estruturamos nosso tempo para, enfim, o que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho, seja ele em isolamento, seja ele na quarentena, e agora que eu tenho um tempo talvez até maior, eu tenho poucos clientes na minha empresa, na minha loja, enfim, poder trazer essa questão de como é que eu dou conta disso. Então, talvez uma situação interessante é que a gente realmente possa estruturar esse tempo que nós temos pensando em planos, pequenos planos. Né? Ok, está acontecendo isso. Como é que eu posso fazer para dar conta dessa situação? Como é que eu posso vender de uma forma quando o meu comércio está fechado, quando eu tenho poucos clientes na minha empresa? Como é que eu posso estruturar meu tempo de lazer também? Como é que eu posso estruturar esse tempo para fazer com que as coisas aconteçam? Né? Então, sair, ou seja, vir para o aqui e agora, né, para o presente. Então, eu acho que é importante nós, como empresários, como pessoas, estarmos no presente, no aqui e agora, ou seja, analisarmos a situação presente, o que está acontecendo, e em cima dessa situação presente, a gente poder agir de uma forma pontual. Traçar pequenos planos, né, que possam nos tirar de uma certa mobilidade e nos dar um certo conforto de ações que nós possamos fazer no curto prazo. E essas ações de curto prazo, né, essas atividades que nós vamos fazendo, essas tarefas, poderem serem direcionadas para que a gente tenha algum resultado dentro daquilo que a gente consegue dar conta. Né? Então é importante que nesse momento a gente não fique parado, não fique paralisado, né? Não entremos nessa ansiedade, nessa expectativa de um futuro que a gente não sabe qual né? Que tudo isso seria, de certa forma, uma adivinhação, e vamos na conta do aqui e agora. O que a gente pode fazer hoje, do que a gente pode fazer agora, né? Daqui a uma semana, daqui a alguns dias, e fazer pequenos planos para poder superar esses momentos. Muito obrigado a todos que nos acompanham. O convidado de hoje é o Jean Carlos Seron, que é advogado e integrante do Núcleo Setorial de Consultoria e Treinamentos aqui da Associação Comercial. Jean, de forma prática, como montar um planejamento eficiente e que conduza aos resultados esperados? Bom, Jean, eu vejo o seguinte, né? Eu acho que um planejamento eficiente é aquele que você consegue ter informações as mais claras possíveis, começa por aí, né? Você consiga fazer um diagnóstico mais real possível de qualquer situação.
Então, começa você tendo informações. Saber filtrar essas informações hoje é um desafio, né? Porque nós temos informações de tudo quanto é lado, algumas dizem nos encaminham num sentido, numa linha de pensamento, aí vem outra e leva para outra, enfim. A gente fazer essa triagem é um dos nossos desafios. Eu penso que hoje o gestor tem algumas, né, eu vou chamar de gestor, alguns desafios, né? Primeiro que ele vai ter que ter uma equipe, sozinho não trabalhar com equipe, porque sozinho não é uma tarefa, a não ser que você seja um profissional autônomo, né, trabalhe sozinho, mas você poder contar com a sua equipe para fazer qualquer tipo de planejamento, de plano, é importante, tá? Segundo, você ter informações, então ter pessoas de confiança, ou pessoas chaves que possam te auxiliar, né, dentro dessa equipe a traçar estratégias, alternativas, ideias para você conseguir atingir um objetivo, né? Dentro disso também, eu imagino que o gestor tenha que, para que tenha um planejamento eficiente, ter uma boa comunicação com a sua equipe. Por quê? Se você não souber comunicar quais são as atividades, as tarefas, o que você espera dessa equipe, você conseguir motivá-los, por melhor que seja seu planejamento, ele não vai funcionar, tá? Então, você tem que pensar na comunicação, no relacionamento com a sua equipe, né? Quem são as pessoas chaves. Você tem algumas eu diria, metas que você possa encorajá-los. Porque nesses momentos de incerteza, o líder tem um papel fundamental, né? Ele assim como o líder talvez tenha, né, o gestor tenha muitas dúvidas, as pessoas que estão com ele também. E às vezes buscam nele uma forma de alguém que lhes dê um norte, lhe dê um caminho. Então é importante, por isso, de você estar no presente, você estar no aqui e agora, traçar essas pequenas tarefas, né? Contar com a sua equipe para que você possa fazer esse planejamento de forma eficiente, de que os resultados aconteçam, envolvendo-os, motivando-os, dando segurança, né, para eles, nesse contexto, você conseguir realmente fazer, nesses pequenos passos, as coisas acontecerem, né? Por que eu digo pequenos passos? Me veio assim à mente a seguinte situação. Nós estamos naqueles dias de inverno, né, que você sai de casa, aquele nevoeiro que você não consegue enxergar 3 metros à frente, tá? Então você está saindo de casa, né, nessa situação, você não consegue ver mais do que 3 ou 4 metros à frente, você está ali no teu carro. Se você parar em cima da pista, vai dar problema, né? Se você andar muito rápido, vai dar problema. Então o que você faz? Você anda com prudência, devagar, né? Para que você consiga, de forma coordenada, conseguir chegar no resultado. Então, planejamento também é assim. Não estamos falando de planejamento de longo prazo, planos de longo prazo. Nós estamos falando de estratégias pontuais, diárias, semanais, em que você consiga envolver sua equipe, consiga ter a melhor domínio da situação, daquele momento, né, do que está acontecendo, e em cima disso você vai planejando, né, informando sua equipe, comunicando, motivando, construindo boas estratégias, eu diria, para que você possa realmente ter os resultados. É óbvio que nós vivemos numa incerteza muito grande, então é por isso que, afirmo, nós precisamos contar, nesse momento, com o maior número de pessoas chaves possível dentro da minha empresa, para que elas, de uma forma coletiva, e aí o poder da equipe possa realmente fazer diferença. Então, acho que é mais ou menos nessa linha que a gente tem que trabalhar, viu? É nisso que eu acredito, na eficiência. Muito bem. Obrigado a todos que nos acompanham. Quem tiver alguma dúvida, por favor, envie a questão aqui para a gente, que o Jean responde. O Jean é um profissional altamente requisitado, o tempo dele é caríssimo, só que ele abriu um espaço aqui na nossa agenda para 50 minutos a 1 hora para nos atender. Muito obrigado, Jean. Imagina.
Ô Chayane, a Chayane acabou de atender a nossa solicitação aqui, obrigado, e ela mandou uma pergunta para você. O plano estratégico deve ser revisto agora, apenas nas ações de curto prazo? Ou você entende que esse planejamento ele deve ser mais amplo que isso? Tá. Eu vou fazer duas considerações. Uma eu vou responder depois, né? E a outra agora. Né? Se você já tem um plano estratégico, eu imagino o seguinte: a gente sempre fez a alusão do planejamento, né, de longo prazo, aquela situação do foguete que vai para a Lua, né? O foguete saiu e tal e vai para a Lua. O que acontece é que nós não vivemos num mundo estático, o mundo é dinâmico. Então, obviamente, o teu foguete tem que fazer a correção de rota a todo minuto, né, a todo momento, para que ele possa realmente atingir o objetivo de chegar na Lua. O planejamento estratégico que você tem hoje, ele tem que ser revisto sim, né? Por quê? Porque talvez algumas ações você já não consiga atingi-las. Ele se torne impraticável, ele se torne irreal. Então, você tem que ir fazendo a correção desse planejamento à medida que a essa realidade, esses fatos vão se tornando realidade, vão acontecendo. Então, à medida que você vai tendo essa noção, você vai corrigindo esse planejamento, porque ele não pode ser estático, ele é dinâmico também. Então, você vai corrigindo para que ele consiga lá na frente, você consiga atingir esses resultados que você está esperando. Se você ficar com ele da mesma forma que você tinha, ou com as mesmas metas, com os mesmos objetivos, talvez, que você tinha há 1 ano, 2 anos atrás, é muito provável que os resultados não sejam esses que você vai coletar. E a outra a gente vai comentar depois, que talvez a gente não use mais planejamentos estratégicos, né? Dessa forma que a gente conhece, mas isso vai ficar para o final. Opa, importante, hein? Quero convidar todos que nos acompanham para a live desta terça-feira sobre o turismo em uma nova realidade mundial, e quem vai estar aqui com a gente é o Luiz Felipe Casagrande, que é o atual presidente do Cascavel Convention Visitors Bureau. Vale a pena acompanhar. Jean, muitos autores afirmam que os momentos de crise são profícuos às ideias e à inovação. A crise também leva ao aprimoramento do planejamento e da estratégia? Já assim, o que a gente pode ver, se a gente comparar numa guerra, que a gente está, entre aspas, numa guerra não convencional, toda guerra se faz com as melhores pessoas, os melhores equipamentos, né, melhor tecnologia e as melhores estratégias. Então, é óbvio que o planejamento e a estratégia, ela faz parte, ela tem que fazer parte do dia a dia das empresas, né? Então, nós tivemos uma disruptura muito grande de formas de trabalho, de formas de consumo. Então, você precisa estabelecer quais são as estratégias que você vai utilizar para obter o teu faturamento, poder acessar as pessoas, poder utilizar sua tecnologia, poder ter a continuidade do seu negócio. Então, a estratégia faz parte junto com o teu plano. Olha, nós precisamos continuar vendendo para a região norte, né? Norte do país, né? Precisamos continuar nossa venda ali para o centro-oeste. Ok, isso é um plano, mas como é que eu vou fazer isso? Qual é a estratégia que eu vou adotar, né? Que estratégias nós vamos adotar nesses momentos que as pessoas não saem de casa, né? E que talvez tenha um ponto também que é uma outra forma de consumo, um consumo mais consciente. Então você tem que pensar na estratégia dessa forma. E a inovação, né, trazendo nesse contexto, eu acabei de ler o livro do Einstein, biografia de Einstein. Eu sou fã, digamos assim, de Einstein. Entender, né, a genialidade, a forma dele pensar. E acho que o que eu aprendi lendo esse livro, como é que funcionava a cabeça de Einstein. E talvez isso a gente traga para esse momento, né? Einstein dizia que é mais importante a imaginação que o conhecimento.
Eu penso que talvez nesse momento a imaginação e o conhecimento têm que estar de mãos dadas, né? Por quê? Einstein, para quem não sabe, ele trabalhou uma grande parte da vida dele como analista de patentes na Suíça, no escritório da Suíça. Então ele analisava todos os projetos que vinham, né, para serem aprovados para conceder patentes de invenção. Inclusive, quando ele desenvolveu a teoria da relatividade especial, ele estava trabalhando grande parte do dia dele como analista de patentes. E ele tinha uma mente tão brilhante que ele trabalhava em 2 horas, ele conseguia fazer o serviço do dia todo, e o resto do tempo ele utilizava para fazer as teorias dele, para construir as teorias dele. E uma coisa que a gente lendo, né, essa biografia de Einstein, o que eu entendi, consegui perceber e acho bacana de compartilhar, ele procurava buscar soluções fora do convencional. Então, por quê? Porque nós estamos habituados no dia a dia, né, a buscar as nossas referências de vida, de como o mercado funciona. E esquece, de repente esse momento isso não nos serve mais, vamos pensar fora. Esse é o grande ponto que ele falava da imaginação. Imagine de outra forma, pense de outra forma, como é que isso pode funcionar. E ele trabalhava muito, né? A mente dele funcionava dessa maneira, excluía todo aquele conhecimento convencional e buscava novas formas de atuação. E a inovação que ele buscava, que ele trabalhava, era um pressuposto de muita pesquisa, muito trabalho, muito esforço, né? E aí, por isso que a gente diz que a inovação ela é fruto de 99% de trabalho e 1% de inspiração, né? Ou seja, você vai buscar todo esse trabalho, essa referência, para poder te ajudar a pensar fora da caixa, para sair fora desse quadrado, né? Dessa visão de mundo que a gente tem, para buscar novas ideias, construir novas ideias, né, em cima disso. Então, o que ajudou Einstein muito no que ele fez foi justamente ter, durante esse período de vida dele, todas essas referências fora esse trabalho que ele fazia, lhe ajudou muito a construir uma visão diferenciada. Então, por isso sim, a inovação ela é importantíssima, né, nesse momento, mas ela é fruto de muita pesquisa, muito trabalho, muita leitura, muito pensar fora da casinha, muito refletir, né? E isso é uma construção que a gente faz para frente. Aí, usando novamente a AT, né, a análise transacional, quem é responsável pela nossa criatividade, pela inovação, enfim, é o nosso estagiário criança. Muitas vezes a gente acha que não, eu tenho que ser sério, que o adulto que vai... Não, aí a criança vai nos ajudar, né, a imaginar um mundo diferente, soluções diferentes. E aí é por isso que a gente fala que o adulto integrado, que usa o seu estado de ego, pai, criança, né, ele pode realmente contribuir para que a gente se aproprie dessas nossas dificuldades do dia a dia e consiga trazer soluções inusitadas, né, inspiradoras, e aí possamos fazer a diferença. Por isso que o conhecimento, na minha opinião, anda de mão dada com a imaginação, né? O Jean, você já acabou de ler o livro do Einstein, então? Acabei de ler um deles, né? Já estou começando o outro. Então espero que você me empreste o livro, porque eu fiquei curioso, né? Então, o nosso convidado tem 49 anos, é natural de Tangará, interior de Santa Catarina, é casado, pai de uma filha, e em Cascavel ele mora há 13 anos, é integrante do núcleo setorial de consultoria e treinamentos aqui da Associação Comercial. Ele é advogado, graduado em desenho industrial, técnico contábil e especialista em dinâmica de grupos. Jean, há muito tempo se fala que diante da competitividade não há mais espaço para amadores em mercado nenhum. A crise atual vai acentuar isso, na sua opinião? Eu fiquei pensando com essa pergunta quando você está me fazendo aí, que a gente tinha previamente conversado, que é armador, né? Até eu lembrei de uma frase que eu li, os amadores construíram a Arca de Noé e os profissionais o Titanic, né?
Mas não é bem assim, né? Isso tem um falso argumento aí nessa história, não é bem assim. O que é ser amador? Amador é quando você vai fazer algo que você não conhece, que você não sabe, né? Que você não tem a mínima noção de como funciona e você resolve fazer aquilo, né? Vamos imaginar o seguinte, eu vou pescar, né? Muitas pessoas gostam de pescar. Vou lá final de semana pescar, eu sou amador, porque eu digamos assim, eu não domino qual é a isca correta, qual é o tipo de linha, qual é a vara, qual é, né? Todas essas variáveis, o tempo, etc. Então eu vou sem obrigação, eu vou num descompromisso, digamos assim, mas para satisfação pessoal. Então isso me faz de mim um pescador amador, né? E muito amador, né? Já o profissional não, o profissional ele domina, ele sabe o tipo de peixe que tem naquela região, o que ele quer pescar, qual a linha, qual é a isca, qual é a vara, etc, etc. Então ele domina isso, ele tem conhecimento, ele tem experiência, né? Para atuar nisso, para fazer isso que ele faz. Ou quando a gente fala de empresas amadoras, eu vejo assim, aquelas empresas que vão para o mercado tentar vender um produto ou um serviço sem conhecer o próprio mercado, sem saber como é que isso funciona, sem saber como isso se faz, né? É claro que algumas vezes nós vamos aprender algumas coisas no caminhar, né? Mas é importante que nós tenhamos um parâmetro, algum conhecimento já preparado, já específico, já algumas habilidades desenvolvidas, senão nós vamos ser amadores nisso, né? O amador não sabe como é que faz. Eu acho que muitos de nós já tivemos experiência de contratar empresas ou profissionais amadores, né? E cujo resultado de trabalho você já sabe o que acontece. É óbvio que no mercado tem duas vertentes aí. No mercado competitivo, os amadores vão ter mais dificuldades, correto? Por outro lado, nós vamos no mercado em retração, onde você tem aí talvez um número de desempregados maiores, um número de retração de empregos, as pessoas vão se arriscar mais a empreender, né? Então, isso é a importância de estarem preparados, né? Do empreendedor, de se, digamos assim, atuarem nesse mercado, de empreenderem isso de maneira correta. Mas isso faz com que aumente essa competitividade, né? Vai aumentar a competitividade, você vai ter mais pessoas nesse mercado que você atua, talvez pequenos, mas e aí a importância do profissionalismo, da empresa ter muito definido, muito correto, seu profissional bem treinado, suas rotinas, seu processo, né? Ela atuar realmente com consciência daquilo que está fazendo, tá? Hoje, até assim, como eu comentei no início, nós viemos de uma situação de crise desde 2015 e acho que ninguém tem mais dinheiro para arriscar fazer a coisa errada, tá? Então, nós precisamos trabalhar assim, de um ponto de vista profissional. Eu acho que quem acompanhou a palestra do professor Edson ano passado, ele falando sobre qualidade, a qualidade, por exemplo, dentro de um processo de uma empresa, ela é obrigatória, ela é básica. Então você nem se preocupa mais, o consumidor não se preocupa mais em procurar isso, porque é o mínimo que ele exige. Então você tem, né, realmente preparo, você tem competência, ou você já está fora do mercado, né? Então, é uma peneira que cada vez mais ela está funcionando e em momentos de crise você vai investir seu dinheiro de forma mais consciente ainda, né? Buscar profissionais qualificados, pessoas preparadas, bons produtos, bons serviços, porque você também não tem recurso para ficar fazendo teste e fazendo coisas erradas. Obrigado, Jean. Mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aqui para o Jean, envie que eu repasso. Nós temos tempo ainda, tá bom? Eu quero convidá-los para a live desta terça-feira sobre o turismo em uma nova realidade mundial, e quem vai estar aqui com a gente
é o Luiz Felipe Casagrande, que é o atual presidente do Cascavel Convention e Visitors Bureau, que vai falar sobre esse cenário que é altamente preocupante, mas que ao mesmo tempo inspira para mudança, né? Jean, comitês de crise, planos de contingência, na sua opinião, esses instrumentos vieram para ficar? Crise? Que crise? Eu tenho um livro que talvez alguns já possam ter lido, que é A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb. Bem interessante também, né? Recomendo a leitura, que ele aborda essa questão dos eventos, né? Dos eventos inesperados. Então, o que nós estamos vivenciando é um cisne negro, né? Ou seja, por que um cisne negro? Dando um pouquinho de spoiler, né? O cisne negro porque o cisne negro é raro. O normal é você ter o cisne branco. Então, quando aparece um cisne negro, porque é uma raridade. Então, é uma coisa eventual, inesperada. E desde 2008, com a crise imobiliária, né? Com essas sucessivas, agora com a pandemia, isso tudo se revelam cisnes negros. Situações inesperadas, mas que trazem um impacto muito profundo na nossa vida, seja ela no aspecto social, como nós estamos vivenciando, ou no aspecto econômico. O Nassim, ele fala que é interessante que às vezes nós estamos ali tendo uma visão até do que poderia acontecer, mas nós temos um pressuposto de que nós damos conta se isso acontecer, nós não precisamos planejar, nós não precisamos nos preparar, porque a gente dá conta, né? Então ele diz que a gente faz muito a gestão pelo retrovisor, né? A gente só olha depois que aconteceu o problema e daí diz, não, mas isso aí eu vou dar um jeito, isso aí eu vou resolver, isso aí pode deixar comigo. E aí a gente observa, está vivenciando isso, que não é bem assim, né? Se você não se preparar para a crise, você não tiver planos de contingência, não tiver uma boa gestão de risco, que a gestão de risco hoje ela é essencial para as empresas, em virtude da incerteza que nós vivenciamos, né? Em virtude da complexidade de mundo que nós vivemos, a gestão de risco é fundamental. E é nessa gestão de risco quando a gente vai ter um mínimo de ações que a gente tem que pensar para a continuidade do nosso negócio. Porque depois que acontece, aí fica difícil você correr atrás, né? Fica difícil você resolver como a gente tem observado. Então, nós precisamos sair dessa gestão de retrovisor, de achar que a gente dá conta, né? Dessa prepotência de achar que dá conta, e trabalhar mais com prevenção, trabalhar mais com a gestão de risco. A gestão de risco veio para ficar. Ela é algo já, talvez, não posso dizer que é novo, né? Porque desde 2007 isso vem sendo trabalhado. E aí, em 2008, com a crise da imobiliária que estourou nos Estados Unidos, isso ficou mais evidente. Então, nós estamos falando aí de quase 10 anos, né? 12 anos já de um assunto relacionado à gestão de risco. E isso vem tendo cada vez mais importância na medida que isso impacta a continuidade do negócio. Então, é importante você pensar, e se der errado, o que eu faço, né? E se acontecer isso? Olhar dentro do teu negócio o que pode não funcionar. E se não funcionar, o que eu faço? Qual é o caminho que eu vou seguir? Então, eu acredito assim que a gestão de risco ela não só veio para ficar, como ela é parte essencial de qualquer estratégia, de qualquer empresa hoje, para pensar em termos de sobrevivência, né? Então, esses momentos aí, eles nos mostram isso, né? A gente tem que estar preparado, tem que pensar no impensável. Planejamento e estratégias em tempo de coronavírus é o tema da nossa live desta segunda-feira. E o nosso convidado é o Jean Carlos Seron, que é advogado, graduado em desenho industrial e integrante do Núcleo Setorial de Consultorias e Treinamentos aqui da SIC. Infelizmente, né, Jean, o Brasil é especialista
em planejar pelo retrovisor, como você acabou de citar. Tem muita coisa a melhorar, o profissionalismo vai ter que ser a essência dos projetos daqui para frente. E tomara que todo mundo, principalmente, né, os nossos governantes, tenham essa visão e entendam que a grandeza dele estar lá é justamente contribuir e ajudar para que o Brasil verdadeiramente cresça e ofereça as condições e as possibilidades de oportunidades que os brasileiros tanto merecem ter, né? Jean, como um analista experiente dos movimentos do mercado, que lições você já extraiu dessa situação de pandemia que gerou essa crise tão inesperada no mundo todo? Olha, eu acho que assim, a vida é um aprendizado dia a dia, né? Então, todo dia a gente aprende algo novo, né? Ou rever alguns conceitos que a gente tinha formulado. Então, faz com que a gente repense muitas coisas. Eu acho que a gente tem um aprendizado muito grande, né? E que nos força, talvez, a interação com a tecnologia, né? Nós estávamos conversando agora há pouco sobre isso. É algo que eu percebo de muitas empresas que havia aquele receio, por exemplo, do trabalho home office. Nós fomos forçados a aceitar o trabalho home office. E posso dizer para você que muitas empresas, inclusive a XP, semana passada, anunciou que a tendência dela não ter mais nenhum escritório, é ter profissionais trabalhando em home office. E muitas outras empresas observando ganhos, né, em relação a esse tipo de trabalho. Então isso é um aprendizado que nós temos, que é assim, vamos experimentar, vamos dar oportunidade para o novo. Se não der certo, ok, não deu certo, mas nós tentamos, né? Nós buscamos essa opção e não aquele receio de que isso não vai dar certo, então eu já não vou nem fazer. Não, vamos tentar, vamos fazer, vamos buscar inovar, vamos buscar uma forma diferente. Então, fugir disso. Eu acho que também um aprendizado é nos forçar a todos nós que estejamos mais envolvidos com tecnologia, né? Tá aí a gente tendo que dominar os mecanismos de fazer uma live, de uma reunião online, como é que eu entro no Skype, no Zoom, no Microsoft, no Google, enfim, como é que eu lido com isso? Então, tem forçado também a gente aprender muito mais tecnologia, sair de uma zona de conforto, né? E buscar esse aprendizado. Eu acho que tem forçado também, eu acho que é um aprendizado importante, que é a paciência, né? Então, a gente, como eu comentei, a gente entra numa situação em que a gente está muito sujeito a ser conduzido a reações de pânico ou de medo, e a gente tem que ficar tranquilo, né, sereno, buscar essa paciência, temperança para aguardar as coisas acontecerem, né? Tá no aqui e agora, tá no presente para tomar as melhores decisões, sem ansiedade, sem essa questão de o que vai ser do amanhã. O amanhã vai chegar, né? Queremos ou não, mas o importante é a gente viver o agora, viver o presente, né? Então é um aprendizado para se focar também nas pequenas coisas que estão dentro do nosso controle, vou dizer assim, porque tem outras que a gente não tem a menor condição de saber como é que elas vão ocorrer, não depende de nós. Então, trabalhar com aquilo que depende de nós, né? E acho que um outro fator muito importante que o gestor, o empresário vai ficar atento é em relação ao consumo consciente, né? Isso muda também a nossa forma de ver o consumo. Será que eu preciso de ter a última geração do smartphone ultra, mega, super, né? Power? Sei, né? Você começa a questionar certas ações de consumo também, e viver um pouquinho mais na simplicidade, né? Ser mais simples, ser mais humano, né? Ser mais justo, estar no presente, valorizar as coisas que estão ao seu redor. Acho que isso tem sido um aprendizado importante para nós, né?
faz a gente estar com os pés no chão aqui e não só vivendo no futuro. O Jean, a Chayane está dando uma outra contribuição para a gente. Obrigado, Chayane. E eu gostaria que você comentasse o que ela colocou aqui. Que o gestor de risco era visto como retrógrado e até pessimista recentemente. O que você tem a dizer a respeito disso? Olha, parece que sim, quando a gente fala em gestão de risco, tem aquele cara que acha que vai dar errado, né? Mais ou menos talvez nesse sentido que ela está colocando. Tem alguém que está dizendo, mas isso pode, e se isso não funcionar? E se isso acontecer? Então, aquela ideia de que nós tenhamos uma pessoa, vou colocar entre a pessoa do contra, né? Na verdade, não. A gestão de risco vem mostrar o seguinte, nós precisamos pensar do outro lado, né? Não sermos pessimistas e nem otimistas, sermos realistas, porque nós não temos o domínio de muitas coisas que acontecem, né? Eu não tenho, fora da minha empresa, fora da minha casa, eu não sei o que pode acontecer, mas pode muita coisa acontecer. E se acontecer, o que é que eu vou fazer em relação a isso? Quais são as ações que eu posso tomar que estão sob meu, digamos assim, a minha influência, né? E que eu posso minimizar esses aspectos? Porque nem tudo eu vou conseguir eliminar de risco, e o objetivo não é você eliminar todos os riscos, mas é você minimizar esse impacto para que isso te afete da menor maneira possível. Então, o papel do gestor de risco é esse mesmo, né? Não é ser do contra, ser pessimista ou ser otimista, né? Mas é ser realista, trazer isso dentro de uma perspectiva do agora e daquilo que pode acontecer do inusitado, né? Por isso eu recomendo, não estou fazendo propaganda do livro, não estou ganhando royalties, né? Mas a leitura da lógica do cisne negro, ela ajuda a gente a entender como é que essas coisas inesperadas podem acontecer na nossa vida e estar preparados para elas, né? Quem nos acompanha hoje é o Jean Carlos Seron, que é advogado, graduado em desenho industrial, consultor e integrante aqui do nosso núcleo setorial de consultoria e treinamentos aqui da Associação Comercial. E ele fala com a gente sobre planejamento e estratégias em tempo de coronavírus. Mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham. E Jean, e os empresários, diante dessa circunstância tão nova, eles têm buscado ajuda profissional de consultores para minimizar os impactos, né, dessa situação tão imprevisível nos seus negócios? Olha, eu vejo que, como eu comentei, a gente está saiu já, né? Começou a sair dessa paralisia, desse impacto inicial da pandemia, e agora começando a buscar soluções, a repensar isso. Nós temos inúmeros desafios, o processo não terminou, a pandemia não acabou, né? Eu imagino, minha opinião pessoal, é que a gente tem aí no mínimo até o final do ano uma continuidade disso. Nós não pode se acostumar a usar máscara, usar álcool em gel, talvez daqui para frente o álcool em gel seja parte da nossa vida. E aí a gente está vendo, sim, o movimento do empresário buscar mais a consultoria, buscar pessoas de fora com visão diferente que possam lhe auxiliar a passar por esse momento de turbulência, tá? Porque nós não somos uma ilha, nós não dominamos tudo, não sabemos tudo. Então é importante você compartilhar as tuas necessidades, as tuas angústias, as tuas ideias com outras pessoas preparadas para isso e que vão lhe proporcionar, de repente, uma visão de fora, uma visão diferente daquilo que você tinha do seu próprio negócio, da sua própria forma também de atuar, né? Mais uma vez, agradecer a audiência, todos que nos acompanham. Ainda temos um tempinho, se alguém tiver alguma dúvida, pode endereçar a sua pergunta para cá. E eu quero informar também que essas lives todas que a SIC tem feito diariamente, há cerca de 40 dias, elas estão disponíveis no canal de YouTube da entidade, que é a SIC Cascavel. E lembrando que essas lives também ficam gravadas aqui no Instagram, né, da SIC, e que vocês podem acompanhar, vocês podem rever algum ponto que vocês queiram, e vocês também podem convidar amigos, né, para que assistam, tá? E quanto mais gente estiver acompanhando o canal do Instagram SIC Cascavel,
mais gente poderá receber essas informações que são qualificadas, né, a respeito desses temas todos que cercam a questão da pandemia. Jean, diante de tudo que está acontecendo, diante do que a história já nos mostrou, é possível tentar mentalizar, imaginar como vai ser a empresa do futuro? Olha, sei fazer exercício de futurologia, né? Mas pensar o seguinte, eu até fiz aqui alguns pontos que eu acho que interessantes. Uma coisa que eu tinha até comentado, eu falei, olha, a gente falou do planejamento, dos planos, né? Para quem já tem um plano estratégico, na forma de seguir. E a outra é o seguinte, a gente talvez não tenha mais planos estratégicos. Confesso para você que eu tenho sentido e vivenciado grandes dificuldades na forma da própria gestão do plano estratégico, do planejamento estratégico tradicional. Primeiro porque ele surgiu muito depois da Segunda Guerra, ele vem muito com uma mentalidade, né, de muita certeza. E às vezes ele se torna muito engessado na forma de execução, de elaboração, de controle. A tendência das empresas é não trabalharem com grandes planos, é trabalhar em cima de princípios, em cima de coerência, né, de conceitos, em cima de competências, e em cima disso a empresa vai se auto-organizar, né, e os seus pequenos grupos vão traçar os planos para que esses princípios, esses conceitos sejam colocados, sejam executados no dia a dia, sem necessidade de você elaborar planos estratégicos. Porque às vezes os planos que a gente observa, a empresa precisa faturar, precisa aumentar o mercado, são coisas que são, eu entendo, naturais dentro do negócio. O que você precisa definir é qual é o seu negócio, qual é o seu core business, né? O que é irrelevante para você, quais são as competências, o que você tem que fazer. Em cima disso, a empresa se auto-organiza, né? Você trabalha com coerência, mais ética. Então, são questões que a empresa do futuro será regida muito mais pela coerência, pela ética, pela auto-organização, né? Por trabalhar por princípios e conceitos, né? Com menos formalismo, de uma forma mais flexível, de uma forma mais orgânica, eu diria, né? Que permite ela se adaptar melhor a essas incertezas que estão sujeitas ao nosso dia a dia. Muito bem. Mais uma vez, quero convidá-los para a live desta terça-feira, às 10h30, 19 de maio, sobre o turismo em uma nova realidade mundial. E quem vai estar aqui com a gente é o Luiz Felipe Casagrande, que além de empresário da área, é o atual presidente do Cascavel Convention e Visitors Bureau. Jean, a gente está chegando ao fim do nosso encontro, mas tem mais uma pergunta aqui, que é sobre o funcionamento do núcleo de consultores aqui da SIC e como os empresários podem acessar o núcleo e poder obter informações bastante úteis, né, e importantes para este momento. O núcleo de consultoria e treinamento, né, aqui da SIC, o empresário pode buscar junto à própria SIC informações, né? Nós temos aí uma parceria com a SIC para que os próprios empresários associados tenham um valor diferenciado em termos de consultoria e treinamento que a gente oferece, entrar em contato com o ponto de atendimento, né? Onde o pessoal vai fazer uma triagem, vai colher algumas informações para que seja encaminhado ao núcleo. Os consultores vão analisar isso e posteriormente vão entrar em contato com o empresário para a gente marcar uma entrevista, enfim, uma conversa para entender qual é o negócio, qual é o ponto a ser trabalhado, né? Qual é a necessidade que surge aí do empresário. Então, junto ao ponto de atendimento é onde a gente tem o nosso contato principal aqui na SIC, né? Nosso convidado de hoje é o Jean Carlos Seron, que é advogado, graduado em desenho industrial e consultor, em nome da SIC, da diretoria presidida pelo Michel Lopes. Muito obrigado, Jean. Obrigado, Jean. Obrigado a todos. Um prazer e qualquer dúvida a gente está aí à disposição. Pode contar com a gente. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.